em Copenhague, que é o que eu tenho vivido, mas também uma colagem de alguns outros eventos que eu vi de outros lugares. Eu estou agora em IURA, International Urban Resilience Academy. A gente acabou de organizar um curso de um mês para fazedores de políticas públicas e urbanistas e pesquisadores, focando em resiliência urbana e a pandemia e como isso foi. Então, foi interessante também ver coisas acontecendo em outros lugares e mais uma série de outros eventos que eu tenho assistido. Eu fiz uma apresentação. A qualquer momento que vocês quiserem parar e perguntar, sintam à vontade. Eu vou tentar ser breve, mas eu tento falar demais, então se precisar agilizar também pode me falar, não tem problema. Eu nunca apresentei por aqui, então vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Márcia. Sim. Maravilha. Então, eu acho que eu coloquei imagens de São Paulo, porque eu não sou de Cascavel, mas eu acho que a pandemia, ela de repente pegou todo mundo de surpresa, né? E o que eu ouvi de muitas pessoas, assim, foi exatamente essa interação com o espaço urbano que pegou muito forte. Eu acho que o nosso campo tem muito para tentar ajudar, porque, no fim das contas, é uma questão de saúde pública, é claro, né? É muito importante ter hospitais, ter a testagem, ter tudo isso, mas a saúde pública, ela passa por onde a gente vive, e eu acho que essa relação com o urbanismo, ela é muito importante a gente frisar que, na verdade, ela é histórica, né? Crise de tuberculose, crise de cólera, também o ONU lá no fim do século XIX, né? Ele faz essa relação dos parques urbanos com a saúde física e mental no momento de início da industrialização. Então, esses espaços de ar livre, essa distância da casa para o parque. E aí eu acho que é muito importante a gente, como urbanista, ter essa capacidade de imaginar e propor o que a gente quer para a cidade. E eu acho que Cascavel tem uma coisa muito especial, porque ela é uma cidade jovem, né? Tem aí uns 60 anos, e ela é planejada do começo, né? Eu lembro, eu adolescente, assim, minha mãe morrendo de medo, me pegando em cima do telhado, e eu olhando, assim, reconhecendo as ruas todas arborizadas. Então, acho que a gente tem uma qualidade espacial e um poder de atuar muito importante em Cascavel. Tem também uma série de nascentes. Eu lembro de ter visto uma vez que é a cidade do estado com mais nascentes. Não tenho certeza se é muito certo, mas deve estar muito próximo a isso. Então, tem essa relação com a natureza, com o espaço público, e que é muito importante também nesse momento. Assim. A relação da saúde mental e essa relação com a natureza é uma coisa muito importante. Me ajudou bastante estar perto de espaços públicos, que são espaços com bastante verde. Nesse período que a gente tinha que procurar ficar longe das pessoas, não podia encontrar ninguém, se encontrava, tinha que ficar 2 metros de distância, não podia abraçar, não podia nada. Então, ajudou muito para mim e também para várias pessoas. Assim. E essa é uma preocupação que sempre teve muito forte aqui. E aí eu vou frisar 4 experiências que eu acho que foram interessantes. Paraisópolis eu não cheguei a colocar imagens depois, mas ela foi bem importante. Então, o caso da Dinamarca, que foi uma resposta muito rápida, medidas de distanciamento, fechou a atividade, assim, eles viram que teve uma grande crise, fechou, auxílio econômico, muita comunicação, e isso funcionou, tanto que a gente é um dos países que começou a reabrir antes. Quito, que focou na questão mais básica, a questão alimentar, o uso das redes comunitárias, que eles já tinham de antes, aprimorando isso. Milão, que foi o epicentro num dado momento, mas que tem uma estratégia de planejamento muito intensa e já de antes. Então,
conseguiu planejar em 3 níveis e mais ou menos reverteu a situação. E a questão de Paraisópolis, que com a resposta comunitária, os presidentes de rua e ações em campo, conseguiu reduzir muito o contágio, tem um contágio muito inferior a outras áreas da cidade, ainda que tenha toda a precariedade habitacional, ainda que não seja muito possível ter distanciamento social. Então, é um caso bem interessante como ações de baixo para cima também podem funcionar muito bem. Aqui em Copenhague, então, acho que esses pontos, esses 5 que eu coloquei aqui são os mais importantes, né? Então, todo mundo tem uma boa condição de moradia, tem um sistema público, e tem uma questão da estruturação da cidade, que eu senti que foi muito, muito importante. Assim. E eu digo isso porque eu, na verdade, voltei do Brasil no começo de março, 2 dias depois fechou tudo. E eu estava numa casa nova, numa região nova, que não é tão bem estruturada, e aí tinha só um mercado, é o único lugar que isso acontece quase da cidade, assim, porque a cidade é muito bem estruturada, tem muito comércio de rua em todos os lugares, e aí naquele lugar, como tinha só um mercado para uma região grande, foi um dos poucos lugares que chegou a ter algum problema com prateleiras vazias e tal. Então, a estruturação da cidade, essa questão de todo mundo estar perto de um comércio, e quando eu digo perto, eu digo 100, 200 metros, todo mundo está no supermercado. Então, isso ajudou muito também nesse distanciamento. Então, como eu disse, logo que o número de casos cresceu, na verdade é uma questão até curiosa, bateu com uma semana de férias de inverno daqui e muita gente foi esquiar ou no norte da Itália ou na Áustria. E aí voltou, teve um grande pico, e aí eles fecharam tudo, e é quando nesse gráfico dá para ver que tem uma queda, porque eu acho que foi uma quinta-feira, a primeira-ministra foi na televisão avisando que tudo ia fechar a partir de segunda, e que os pais já não precisavam mandar os filhos para a escola a partir do dia seguinte. Todo o sistema público não essencial foi fechado, e quando eu digo todo o sistema público não essencial foi fechado, é importante frisar que aqui quase metade da mão de obra ela está no sistema público, né? Todas as escolas, todos os hospitais, uma série de serviços, ela é faltada aí. Então, isso ajudou muito. E esses dados são de alguns dias atrás, quando a Prevencinda é onde já tem 0 casos por 100 mil habitantes, né? Novos casos na última semana. E aí, desde o começo, teve uma série de medidas que foram importantes e que ajudaram muito, assim. Então, eles ainda não tinham muito certo... ninguém sabe muito bem disso, né? A gente está descobrindo aos poucos. Então, desde o começo, eles falaram assim, se você precisar se encontrar com alguém, evite. Mas se você precisar, dê preferência pelo espaço aberto. Não chame ninguém para sua casa. Não se encontre em espaços fechados. Lembre-se de ventilar os ambientes. Eles colocaram as coisas que continuaram abertas quando foram reabrindo. Tinha marcas no chão de 2 metros para lembrar todo mundo. Os ônibus, aqui não tem catraca, mas tem 3 portas, então a porta da frente parou de funcionar para conseguir isolar melhor o motorista, teve uma proteção para o motorista. Nos supermercados também, quando fecharam quase tudo, e os supermercados que mais puderam continuar abertos, e algumas outras coisas, todo supermercado ficou responsável por fazer a demarcação de 2 metros, por oferecer álcool gel para todo mundo e por colocar uma proteção para os caixas, para que pudesse restringir ao máximo, já que esses trabalhadores iam precisar estar lá. Nos parques também, eu vou mostrar logo mais uma foto, você não podia mais ir para os 2 lados em alguns dos passeios, só podia ir para um lado, então você garantia o uso do espaço público com alguma segurança, porque eles são muito preocupados com a saúde mental. Como durante muito tempo do ano tem muito pouco sol, eles sabem que o uso do espaço público e do sol é muito importante. Então foram uma série de pequenas intervenções nos espaços públicos, muita comunicação, grandes prédios públicos,
com placas enormes, lembrando para tossir no cotovelo, para não dar as mãos, para ter distância. E, claro, também auxílio financeiro, vários pacotes de auxílio financeiro, seja para funcionários, seja para quem trabalhava por hora, para freelancer, para um monte de gente. Muita testagem, no começo não tinha, e hoje é um dos países que mais testa, e depois foram reabrindo aos poucos, muito aos poucos desde abril, sempre com base em dados, no geral esperando 2 semanas para um próximo passo, passos muito lentos. E aqui, isso fica nos lagos, então você só podia, basicamente o mesmo lugar, assim, você só podia ir numa direção. E aí tinha policiamento dinamarquês, né, mas tinha policiamento para parar pessoas que estivessem na direção contrária e falar, oi, olha, tem que ir nessa direção aqui, por favor, e tal, para realmente evitar os contágios desnecessários. E aí, quando começaram a abrir, tinha essas placas, então, nessa placa azul está escrito para lembrar de ficar à direita, e no chão também tinham essas folhinhas, mantém à direita, e a foto de cima do canto são marcações de 2 metros, mesmo quando precisava ser na rua. E aí o que eles fizeram aqui foi, eles fecharam para conseguir entender o que estava acontecendo, para agir rápido, controlar a disseminação, achatar a curva, garantir que os hospitais estavam bem, e aí conseguir salvar a vida. Eu tive realmente a impressão, logo que eles fecharam, essa ideia de que realmente todas as vidas elas importam, não interessa que é de velho, os idosos são, né, os nossos avós, enfim. E tomar cuidado e tentar entender tudo isso, porque não se sabe muito bem tudo o que você vai fazer a longo prazo no corpo, né? E essas fotos são agora de 1 ou 2 semanas atrás, o verão chegando, os grupos diferentes ainda mantêm a distância, agora a distância entre pessoas que não moram juntos é 1 metro só, então é basicamente o que seria a distância. E os espaços que reabriram todos continuam com essas placas azuis, lembrando todas as distâncias que tem que ter. Essa do canto de 1 metro de distância eu tirei ontem no escritório, no coworking que eu estava trabalhando. A outra é de um parque de diversões que abriu, lembrando que você ainda é para manter 2 metros de distância. E aí eu achei que a grande questão é essa ordem que eles colocaram, né? A saúde pública, a qualidade de vida e a economia. Então, não dá para a gente pensar isso separado. A gente precisa crescer a economia, então a gente precisa tomar medidas logo, mas a gente precisa garantir a vida de todas as pessoas e tal. Então foi muito lento. E assim, a primeira coisa que abriu foram creches e escolas primárias, depois de 2 ou 3 semanas ensino médio, depois alguns serviços com muitas restrições. Os restaurantes foram os últimos, na verdade. Primeiro podia delivery e retirada de comida, porque os restaurantes, eles têm toda a questão de proximidade e de troca de saliva, né, que é uma grande questão. E quando eles reabriram, no geral, você tinha, nas mesas, tinha um QR Code, que você escaneava e por lá você podia fazer o pedido, então você evitava que o garçom tivesse esse contato desnecessário. Então, ainda tinha o garçom que ia trazer todas as coisas, mas tudo que pudesse garantir um maior distanciamento foi feito. As universidades abriram recentemente, e aí casa noturna, festa e viagens ainda não são permitidas. As viagens já são permitidas, mas ainda não são muito recomendadas. E eu acredito que está permitido mais porque a União Europeia está colocando pressão nisso. E aí é uma cidade que teve uma grande resiliência ao choque, né? E aí, como urbanista, eu fico pensando e discutindo motivos para isso. Então, assim, tem uma grande oferta de espaço público, todo mundo tem acesso ao espaço público muito perto de casa. Então, você vê que todos os espaços que eram possíveis, de repente, tinha um grupo ali e ninguém chegava muito perto, porque sabia-se que tinha que ter esse grande espaço. Mas pode-se fazer uso desse espaço público, tanto para encontrar as pessoas durante as crises, durante a grande crise, a uma distância, e também as escolas, quando foram reabrindo, por exemplo, era comum passar de bicicleta, eu ando de bicicleta, né, 70% da população.
e ver grupos de alunos no espaço público. Então, também, quando as escolas voltaram, elas evitavam ficar dentro das salas de aula, porque o espaço urbano, ele pode te oferecer o sol, o ar fresco, é uma cidade policêntrica, então ninguém precisa ir a um grande centro de compras, então você consegue ter menos contatos nisso. Muitos pequenos comércios distribuídos pela cidade, como eu falei antes, então praticamente toda a quadra tem um pequeno supermercado, que é onde todo mundo faz a compra diária. E aí as pessoas, elas se sentiam confortáveis o suficiente, e tinham espaço suficiente para fazer esse deslocamento, né? E eu acho que Cascavel, com todas as suas calçadas largas, tem um grande potencial para isso, para a gente usar com cuidado o espaço público, né? A gente não pode ficar muito confortável no momento em que os casos crescem tanto, mas poder fazer uso disso e avaliar com dados como isso vão. Também tem toda a cultura de arejar os espaços, né? Aqui, mesmo no inverno, a 0 grau, todo mundo abre a janela de casa pelo menos meia hora para ventilar e trocar. Ainda de uma memória de quase um século atrás, de quando tinha todos os cursos. E uma grande infraestrutura cicloviária, o que garantiu com que as pessoas pudessem usar menos o transporte público, porque a média de bicicleta por pessoas aqui, eu acho que é uma bicicleta e meia por pessoa. Então, todo mundo tem bicicleta e pode fazer uso disso também nesse momento. Além disso, uma grande comunicação e uma rápida adaptação e resposta e muito dado. Quito, eu vi uma palestra, eu acho que teve uma questão muito importante pensando, beleza, a gente não pode dar esse auxílio econômico como outras coisas que deram, como a gente garante que as pessoas fiquem em casa, elas precisam ser alimentadas. E aí eles identificaram, junto com líderes locais que já estavam dentro de um sistema com a prefeitura e levantando outros líderes, onde estavam as grandes vulnerabilidades, se tinha alguém que não estava conseguindo comer, qual era a estrutura de produção de comida da cidade, como garantir que a comida produzida ali conseguisse chegar nessas pessoas. Se elas iam conseguir comprar, ou se ia precisar ter subsídio da prefeitura, ou como isso ia ser. Então, realmente usando uma base de dados muito grande que eles tinham, sistema de referenciamento e muito trabalho comunitário, conseguiram fazer isso, ainda não tem a distância. A questão alimentar também teve outros lugares, que foi muito importante, né? No Paraguai, uma série de cozinhas coletivas surgiram, em alguns lugares, aplicativos que tentavam conectar os produtores rurais com os destinatários finais, porque muito pequeno produtor ou médio produtor que vendia direto a restaurantes, os restaurantes fecharam, então teve essa queda, que também é um grande problema, mas no fim todo mundo precisa comer, né? A mesma quantidade de comida, então tentar fazer essa conexão, porque a comida realmente é a questão mais básica que a gente tem. Em Milão, eu acho que a estrutura deles, eles responderam muito rápido para uma grande demanda. E eles tiveram essas 3 frentes. Então, primeiro era a questão de gestão emergencial, toda a educação foi online, teve auxílio moradia em vários sentidos, assim, eu acho que teve subsídio de aluguel, mas teve também, por exemplo, pessoas infectadas que não poderiam voltar para casa porque poderia contaminar, ou alguns trabalhadores de hospitais, enfim. Então, teve um auxílio da municipalidade, da cidade, para pagar hotéis, por exemplo, para garantir que essas pessoas não iam reinfectar outras pessoas, ou enfim, garantir esse distanciamento. Teve auxílio de segurança, todos os documentos foram prorrogados, então eu acho que Cascavel isso não chega a ser uma grande questão, mas na escala de país isso é uma coisa bem importante, né? Às vezes você, não sei, seu direito de moradia naquele lugar expira, enfim, eles garantiram que todos os documentos eles seriam válidos até mais tarde, os serviços foram todos online. E aí, numa outra escala, era como a gente consegue garantir que a população que não está infectada, mas que tem que ficar em quarentena, que tem que ficar em casa, como a gente garante que essas pessoas fiquem em casa e
e mantenham uma questão de saúde física e mental. Então, suporte na distribuição de comida, cartilhas de higienização, assistência aos idosos que são grupo de risco. Então, como eles conseguiriam garantir que os idosos iam ter acesso a todas as questões básicas da vida, e o auxílio psicológico. Tá? E aí, numa outra escala, que era a escala de longo prazo, teve essa força-tarefa para o que eles chamaram de plano zero, e que é como a gente aumenta a resiliência da cidade, pensando numa transição ambiental, como a gente garante que a gente sofreu esse choque, mas a gente não quer que isso passe de novo. E como a partir disso a gente consegue vislumbrar cenários melhores para que isso não aconteça, para que a gente possa desistir de uma maneira melhor. E eles foram vendo várias coisas. Então, essa imagem também é da mesma apresentação que eu vi do Piero, que trabalha na Prefeitura de Milão, como índices de poluição caíram, né? Em São Paulo também foi interessante que logo que tudo fechou, o Instagram de todo mundo tinha fotos de pôr do sol, porque de repente aquela poluição que é típica de São Paulo foi embora e as cores, que na verdade no oeste do Paraná são sempre muito desse rosa, esse laranja, puderam aparecer muito forte. Então, claro que a gente não quer que a economia quebre para que a gente possa ter isso, mas pensar como a gente consegue fazer essa transição para algo que talvez seja mais interessante, né? E aí eu selecionei algumas experiências urbanas por temas que eu vi de várias cidades, e que eu acho que pode ser interessante pensar se a gente pode seguir por algum desses caminhos, adaptando para Cascavel. E eu acho que uma grande parceira em várias cidades foi o uso da bicicleta, porque, bom, é um pouco difícil falar sobre Cascavel tão de longe, porque eu não tenho acompanhado todas as notícias. Mas eu vi que a questão do transporte, obviamente, foi uma grande questão, né? Como a gente garante que as pessoas conseguem se locomover com segurança, porque Cascavel é uma cidade média em crescimento, ela é uma cidade que não é super compacta, né? E que as pessoas dependem do transporte público. Então, a bicicleta, ela surgiu em muitas cidades como esse auxílio para fazer a transição do transporte público com segurança, né, que as pessoas conseguiriam chegar nos lugares, e pequenas intervenções de urbanismo tático puderam garantir segurança para que as pessoas conseguissem perceber, não, tudo bem, eu vou de bicicleta, mas eu não vou estar lutando contra o carro, né? Eu consigo garantir essa segurança. Então, teve Paris, teve Barcelona, teve Bogotá. O caso de Barcelona é interessante porque eles já tinham um planejamento cicloviário antigo. Cascavel começou as intervenções mais intensas com ciclovia na avenida já tem alguns anos, né? Deu para ver que teve um grande aumento do uso, pelo menos eu percebi isso em 2017, quando eu estava aí. E aí, essas bolinhas amarelas que aparecem nesse mapa são intervenções que eles fizeram agora, para garantir essa segurança, e ainda que não seja uma questão definitiva, como a gente mostra esse caminho, como a gente demora. Viena, Budapeste, aí essa lista de um autor dos Estados Unidos, que está levantando todas as cidades que estão fazendo mais uso, seja da bicicleta, seja do pedestre, porque assim a gente consegue garantir que as pessoas conseguem usar o espaço público, elas conseguem se locomover, se exercitar um pouco no espaço público, garantir a saúde mental também. Principalmente porque os carros não estão mais circulando tanto, já que tanta coisa está fechada, né? Teve também questões de desenho urbano, variadas, assim, também nesse sistema meio pop-up, então eu achei interessante mostrar assim, que eles cortaram a grama em tamanhos diferentes, então esses quadrados, você pode estar em um grupo de pessoas, né, e você garante que está delimitado. Mas aqui, por exemplo, em vários lugares eles demarcaram quadrados como se fosse uma tinta branca no verde. Inclusive agora, essa semana passada também, garantindo os quadrados em que, então, dentro desse quadrado pode ter até 50 pessoas, você precisa ter, não sei se são 2 ou 3 metros de corredor até o próximo.
Tem um Instagram interessante também que eu vi de fita, como se fosse durex, marcando os lugares onde pode ter gente, onde não pode ter gente. Algumas intervenções mais bonitas, outras mais feias, mas pensando como a gente garante esse espaço. Né? E tem esse texto interessante do El País sobre a profilaxia do ar livre no combate, então não é uma simples questão de um espaço público bonitinho, mas realmente como isso pode ajudar no combate na redução. E uma série de redes no território que eu vi, então, os presidentes de rua de Paraisópolis e de outros lugares também que eu vi, os líderes comunitários de Quito, eu acho que tem também no programa Saúde da Família, a gente pode buscar uma série de referências mesmo, né? Eu acho que é um dos grandes programas de política pública do Brasil e que é estudado no mundo inteiro, né? Para você conseguir alcançar pessoas que não chegariam no sistema, você tem essa equipe de profissionais da saúde junto com alguém que é da comunidade e conhece o território, conhece as famílias. Então, trabalhar em conjunto. Eu escutei, inclusive, o Drauzio Varela falando com o Átila sobre a possibilidade de usar isso junto com uma oficina, para a gente conseguir medir onde estão essas pessoas, conseguir medir antes que elas precisem chegar ao hospital, como está a respiração delas, porque às vezes é uma coisa que passa muito rápido, mas talvez também seja interessante a gente pensar se a gente não consegue vislumbrar estratégias para o espaço urbano, dentro de quem conhece cada um dos bairros mais pequenininhos. Eu acho que incentivar o consumo local também ajuda muito, porque boa parte da economia passa por pequenos comércios, né? Então, garantir que a padaria da esquina vai continuar aberta é muito importante, porque tem a economia dali, os trabalhadores dele, garante uma estruturação de bairro. Enfim, eu acho que todas essas ações são muito interessantes. E eu acabei não colocando aqui, mas também tem uma série de redes de urbanistas no Brasil que estão trabalhando coletivamente, né? O Urbanistas contra o Coronavírus, que tem gente do Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, tem um grupo mais estruturado ainda uma série de medidas. Lá o CAL também fez uma série de chamadas com dinheiro para financiar ideias e projetos. Enfim, uma série de coisas acontecendo que eu acho que pode trazer muito caldo para isso. E aí, Cascavel, né? Esses dados eu peguei ontem, e hoje eu olhei de novo, eu acho que já está com 629 casos por 100 mil habitantes na cidade, que é um número que me deixa bastante assustada. Assim. Copenhague em nenhum momento alcançou 500, sendo a capital do país, sendo a grande porta de entrada, e estando a 1 hora da Suécia, está uma questão muito complicada e crescendo muito forte. Então, eu acho que é realmente um momento importante para a gente pensar como a gente pode colaborar a partir do nosso campo, né? E agradecer mais uma vez esse espaço para colocar essa pauta, para nos colocar à disposição para ajudar nesse debate e a gente tentar pensar ideias do que pode ser feito. E aí eu estava aqui pensando sozinha, mas eu acho que pensar sozinha não resolve nada, né? Eu acho que vocês estão aí na cidade, vendo o que está acontecendo, acho que a gente pode pensar uma série de quais são os planos que a gente quer. Mas assim, acho que no momento emergencial, o básico, né, é que todo mundo quer o mesmo, né? Então, como achatar a curva, como assegurar a possibilidade de quarentena, porque se a pessoa precisa garantir a alimentação para os filhos no dia de amanhã, ela não vai ficar em casa, não adianta, tem coisas, necessidades e medos que vêm antes. Então, eu acho que sim, uma grande meta é que nenhum cascavelense esteja sob insegurança alimentar. Eu não sei qual é a questão, não sei como está isso de fato, não conheço os dados tão profundamente.
as moradias também, assegurar que toda moradia seja segura e higienizada, que todo mundo tenha acesso, assim, acesso à água, então Cascavel, ao que saiba, ele é universal há muitos anos, mas ter certeza de que todo mundo vai conseguir higienizar as mãos, é óbvio, e segurança nos deslocamentos, então como a gente consegue garantir que quem tem carro, eu acredito que esteja usando carro em Cascavel, mas é uma população grande que depende do transporte público, como a gente faz essa transição. E ter em mente também que não é sobre acabar com o transporte público, né? Eu acho que, ao contrário, eu acho que quando a gente consegue pensar em mais modais que funcionam juntos, a gente consegue resistir melhor a choques, porque os choques vão ser outros daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, né? E também garantir a saúde física e mental da população, porque ficar dentro de casa com criança, principalmente o tempo todo, e tudo isso é uma questão, assim, não é uma questão de fragilidade, é uma questão muito importante. E aí, queria pensar uma coisa nos cenários que a gente pode imaginar que tem uma teoria, a teoria do cone futuro, desculpa, eu penso em inglês, que é como se a gente imagina que tem uma lanterna na mão, a lanterna ela vai sempre apontar para a mesma direção se ela estiver parada, mas se a gente consegue mover ela, a gente consegue direcionar o futuro para outros pontos. Então, assim, o futuro provável é esse que a lanterna está direcionada, mas a gente consegue iluminar outras áreas para pensar quais são os futuros plausíveis e quais são os possíveis, quais são os desejáveis. E principalmente no momento de ruptura, eu acho que é importante a gente pensar para que lado a gente vai, porque a gente vai investir muita energia nesse momento, né? E aí a Patrícia me mandou essa imagem desses 5 elementos que têm sido pensados para Cascavel. Eu acho que eles têm muito a ver com o que eu estava falando antes e com as ações que a gente precisa garantir. O único ponto é que eu acho que mais pessoas residentes no centro da cidade é muito importante. Eu não sei os números de Cascavel como estão agora, mas eu adicionaria a isso também pensar numa cidade policêntrica, né? Para que todo mundo consiga ter acesso aos serviços básicos muito perto de casa, mais do que só tem muita casa onde já tem os serviços. E aí eu pensei nesses 9 elementos, e transportes públicos, saúde do território, comércio e restaurante. Talvez a gente possa pensar junto. Eu criei uma aba aqui, de coisas que, se a gente tiver tempo, a gente pode adicionar uns post-its, que eu acho que são coisas chaves, mas talvez eu esteja me prolongando demais, e eu queria muito ouvir de vocês também. E aí eu coloquei alguns cenários plausíveis, que eu pensei também também, mas que eu acho que podem ser outros, né? Então, assim, eu acho que no curto e médio prazo todo mundo quer retomar as atividades com segurança, eu acho que a gente pode usar o espaço público como aliado, crescimento econômico, e aí a longo prazo tentar alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, aumentar a mobilidade ativa, qualificar os espaços públicos, pensar todas as questões que o campo do urbanismo já vem sendo há tanto tempo, né? E aí, quais seriam os sonhos que talvez, eu não sei, eu penso que a gente pode ter bairros sustentáveis, que a gente quer estar todo mundo perto de outros ambientes, enfim. E aí eu queria, na verdade, abrir um pouco agora para ouvir de vocês. Eu não sei se vocês querem ajudar a colocar ideias nesse brainstorming ou como fazer isso. Mas obrigada mais uma vez e eu queria saber um pouco de vocês. E eu esqueci, tem o meu contato no final, também eu vou passar para vocês aqui. No LinkedIn e e-mail, se vocês quiserem contactar. Muito obrigada, Márcia. É muito legal você compartilhar com a gente a experiência, porque é diferente a gente ver nos jornais, né, na mídia, o que está acontecendo fora do país, e ter alguém que está vivendo isso e nos contando e compartilhando, e uma visão de uma arquiteta, planejadora urbana, né, que tem essa visão diferenciada em relação às medidas que estão sendo tomadas.
Então, acho que foi de grande contribuição aqui com o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos, e muito interessante você ter linkado, então, a nossa foto dos objetivos que a gente tem para Cascavel 2030, 2050, com o que a gente tem para planejar a partir dessa pandemia, né, a partir de agora. Lógico que muita coisa a gente já pensava em relação à mobilidade urbana, agora talvez a gente tenha que repensar que ela tem que ser mais diversificada, né, não focar ou só num tipo de mobilidade, só no transporte público, né, a gente tem que pensar na cidade, diversificar, porque a gente nunca sabe que tipo de problemas que a gente vai enfrentar. No momento, o transporte público não é o melhor transporte que a gente tem. O ideal seria a gente ter uma rede de ciclovias muito mais ampla para as pessoas poderem se locomover, que foi exatamente o que você falou. Então, assim, eu acho que abriu aí para discussões, né? Gostaria que todos que estão aqui agradecer também a presença e que participem, né? Que perguntem para a Márcia, que ajudem a abrir esses horizontes aí do que a gente tem para discutir. Obrigada, Márcia. Pessoal. Débora, posso fazer uma pergunta para a Márcia? Claro, para perguntar. Márcia, assim, me chamou muito a atenção quando você falou das calçadas em Copenhague. E pelo que eu entendi, tem mão e contramão, você vai no sentido... Não é isso? Não nas calçadas, em alguns parques eles fizeram isso. As calçadas você continua indo nas duas direções, mas, por exemplo, o Lago de Cascavel, assim, colocando numa coisa real, né? Uhum. Talvez a gente possa pensar que alguns dos caminhos vai ser só para uma direção. Ou que... Bom, mas lá no Parque Maior, que às vezes você consegue vir pela grama, mas como a gente consegue garantir que as pessoas podem continuar correndo, pedalando, caminhando, sem um grande contraste? Então, parques onde os caminhos eram mais estreitos, eles fizeram isso. Mas não foram todos também. Esse grande exemplo é um lugar que é mais como uma calçada em torno de um canal. Assim. Ok, mas que bom que você trouxe o exemplo do lago, porque eu acho que ele vai ilustrar bem a minha pergunta. O lago, o lago está fechado, desde que começou a pandemia, não só o lago, como todos os outros parques, por uma questão de profilaxia. Mas quando o lago não estava fechado, há um tempo atrás, foi feita uma revitalização do lago e foi colocado mão única para o ciclismo, porque se dividiu aquela pista, né, entre ciclista e pedestre, e havia mão única. Mas qual é o problema? O problema é a nossa cultura. O povo brasileiro, você é uma brasileira, você viveu em São Paulo, você nasceu em Cascavel, o povo brasileiro não segue essa. Então, no próprio lago, antes da pandemia, já era um problema, porque o que era para ser só mão, era mão e contramão. E aí, como você trouxe o exemplo também de Quito, e a gente viu que no começo Quito foi assim o grande problema. Hoje eles estão trabalhando, eu vi um noticiário ontem na BBC, se eu não estou enganada, que eles estão trabalhando com inteligência através de câmaras para poder medir a distância entre as pessoas. Quito virou uma grande Big Brother. Por quê? Porque a cultura local é uma cultura de não atender às regras ou de conviver, de estar sempre próximo. E aí, assim, se você puder, eu não sei até que ponto você tem condição de me responder, mas até que ponto o impacto dos hábitos culturais, a sociologia, então, urbana, né, ela pode ter mais sucesso ou menos sucesso em determinados lugares. Porque isso tudo que eu estou falando cabe também para a Itália, mas você trouxe o exemplo de Milão, e Milão, então, talvez até pela necessidade, conseguiram reverter a situação, né? Olha,
Eu acho que, com certeza, passa pela cultura da sociologia, mas eu acho que quando a gente coloca aqui brasileiro não tem jeito, brasileiro isso, brasileiro aquilo, às vezes a gente coloca uma imagem de que na Europa é muito diferente, mas na verdade não é. Aqui também, pessoas andando na contramão na ciclovia por outros trechos, isso acontece também. Eu acho que a grande diferença é que aqui teve uma mensagem muito clara, direcionada, e assim, quando tinham as coletivas de imprensa, estava a primeira-ministra, estava o ministro de saúde, coisas de transporte, estava todo mundo junto, dando uma direção muito clara. Tudo que chegou era muito claro. Então, as pessoas conseguiam entender os motivos. Eu acho que a grande questão é quando chega um direcionamento que você não consegue entender o motivo, e eles falam, não, eu não concordo, porque você não conseguiu entender. Eu acho que quando as pessoas entendem as questões por trás, fica muito mais fácil. E é isso que você me falou dos espaços públicos estarem fechados. Eu fico me perguntando o quanto não foi muito positivo que aqui tivesse aberto. Eu concordo que em São Paulo e em cidades litorâneas, etc., talvez precise mesmo ficar fechado, porque não é turismo, não é para todo mundo descer para o litoral, coisa assim. E São Paulo é uma cidade que não possui oferta suficiente de espaço público para a população densa que tem. Então, você não pode falar, você umzinho pode ir passear e você não pode. Mas eu acho que Cascavel, mas para isso, claro, eu acho que precisa ter um estudo sobre os mapas, sobre onde estão os parques, quais são as possibilidades, e também que todas as pessoas entendam que não é para você passar o seu dia no parque, mas que se todo mundo der uma volta de 1 hora, conseguir respirar, conseguir fazer outra coisa. Então, eu acho que aí, nesse ponto, sim, é muito importante. Porque o espaço público ele pode ser nosso aliado, né? E aí, de novo, eu volto a lembrar dos parques que lá atrás foram pensados como esses espaços também por questões respiratórias, né? Quando as moradias eram muito precárias, lá no fim dos 1800, começo dos 1900, na Europa mesmo, nos Estados Unidos, os parques foram aliados nesse momento de recuperação. E aí eu acho que eles podem ser de novo. Eu acho que a gente, de vez em quando, tem que olhar para essas experiências, sejam europeias dos Estados Unidos, ou da América Latina, ou, enfim, e colocá-las de volta como possível. Muito obrigada, querida. Uhum. Mais alguém, gente, quer ou perguntar, ou fazer alguma consideração a respeito do que a Márcia falou, ou a respeito das retomadas dos nossos trabalhos? Boa tarde a todos, eu estou só observando Oi, um pouquinho aí, tudo bem? Eu acho que a Solange foi muito feliz em colocar essa percepção mesmo da sociologia local. A cultura, ela interfere muito, né? A gente percebe que algumas medidas, elas têm mais ou menos efeito devido à consciência, um pouco da consciência. Claro também que um norte vindo com mais contundência talvez orientasse. Mas eu acho que o grande debate, um exemplo do transporte público, como você mesmo falou, olhando Cascavel pós-pandemia, a gente já percebe que há uma consciência que o transporte público, na modelagem atual, ele provavelmente vai entrar em xeque. Mais do que isso, nós vamos ter um problema de que toda a estrutura feita, principalmente Curitiba, quem acompanhou a visita lá ao IPUC, toda a estrutura física, o mapa físico foi feito em cima da linha de transporte viário, as vias, os transportes públicos e os zoneamentos subsidiando o transporte público. Cascavel, por incrível que pareça, sempre buscou alcançar os 60 habitantes por hectare e nunca conseguiu. Hoje eu acho que nós estamos na faixa dos 30, se não me engano. O Adir está aí no grupo, se tiver, ele pode me corrigir. E isso vai trazer talvez uma nova reflexão, inclusive eu acredito que no zoneamento de Cascavel, que vai interferir diretamente na micromobilidade e na macromobilidade. Pensar a questão dos espaços públicos, com certeza,
a gente conseguir ter uma avaliação, e a Solange também é muito feliz quando ela trouxe para o nosso conselho a questão do índice de felicidade, a percepção mais lúdica da cidade, da composição da cidade, e trazer, eu acho que é um momento do design mais humanista, não só baseado na unidade unifamiliar, na unidade de moradia, mas no conjunto que a gente pode fazer dela tá em torno. Eu acho que é um momento de observar. Nós vamos ter que acompanhar um pouco mais, observar. Claro que há um processo paralelo, uma coisa do planejamento urbano é um processo paralelo político, é um processo paralelo de vir ou não uma vacina, de acontecer mais, ou haver tendências de ter mais crises sanitárias parecidas como essa. A nossa região ela vem trabalhando há um bom tempo sobre a crise sanitária animal, onde a nossa região conseguiu criar essa nova barreira aí, ou melhor, essa nova vantagem competitiva para a região, mas isso também pode interferir, acredito que demais, na questão do planejamento urbano. Eu não sei se o Adir está no grupo, se o Adir ou o próprio Drabic estiver no grupo, a gente percebe que o Instituto de Planejamento de Cascavel ele tem uma grande missão, e principalmente se conectar com essa comunidade, Débora, de debate, que a gente percebe que ela está um pouco oculta. Nós temos que fazer mais debates sobre esses pontos, sobre as questões de espaços públicos, da micro e da macromobilidade, e dessa humanização que a gente precisa da habitação. Vai haver, e tem que haver, uma recomposição e um novo entendimento sobre isso. E eu acho que talvez o Adir ou o Drabic, o próprio Orestes que está aí, eles podem colaborar de que forma que a gente pode trazer novos debates e tentar interferir na política pública, no planejamento urbano aí, para começar a ter uma percepção do pós-Covid. Eu acho que vai ser fundamental para a gente colaborar. E parabéns, Débora, pelo registro dos trabalhos aí. Obrigada, Edson. O Drabic eu vi que estava aí, o Adir também. Estou aqui. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Tá meio branco, tá nevando por aqui. Deixa eu colocar de um jeito aqui que não fique tão... A luz está atrapalhando um pouco, né? Vamos... Ixi, tá pior ainda. Aqui assim. Aqui melhorou. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Márcia, obrigado. Foi muito bacana, muito boa a sua apresentação. A gente tem muito que aprender agora, depois do Covid, né? O que vai acontecer. O Edson já explicou aí uma parte boa aí do que nós temos que trabalhar na questão do transporte público. A Solange falou das praças, dos parques. Muita coisa vai mudar. Já está mudando agora com as nossas reuniões, né? Não precisa ser presencial. Pode deixar só a fotografia parada ali, né? O Adir, agora ele apareceu ali, hein? Eu acho que estava atendendo alguém, porque, meu Deus do céu, muita correria. Mas nós temos mesmo que começar a pensar de alguma forma e dar uma melhorada, dar uma estudada acho que agora com essa facilidade das reuniões através dessas plataformas, a gente está aprendendo que a gente pode reunir mais e trocar mais informações de uma forma mais ágil, né? Adir, você está sem microfone, mas pode escrever aí embaixo, que acho que todo mundo consegue enxergar o que ele escreve. Deixar alguém fazer uma pergunta aí, que eu só estou falando e não vou fazer nenhuma pergunta agora. Oi, então eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer, eu estou saindo aqui. Então tá já. Tudo bem, pessoal? Sou a professora Andressa, arquiteta urbanista, trabalho no colegiado de Arquitetura e Urbanismo da FAG. Muito boa a sua apresentação, Márcia. Até muito interessante a visão que você tem
como urbanista, porque a gente, como a Débora comentou antes, né, a gente vê muitas notícias, uma fala, um discurso muito diferenciado, assim, né, do que você trouxe para nós. Essa linguagem mais urbana, mais social, mais real, né? Até gostei muito da tua visão de planejamento estratégico, que é o que falta, eu acho, para nós aqui no Brasil. O que fazer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, não tem, parece que é um desespero de tentar resolver as coisas e não se sabe muito, né, o que vai acontecer para frente. E isso é muito importante ter esse tipo, né, de organização, de planejamento, pensando, né, na cidade como um todo. O que eu queria fazer uma pergunta assim para você em relação ao desenho urbano mesmo. O que você vê e qual que é a tua opinião dessa mudança em relação ao desenho das cidades? Porque, como eu sou professora e trabalho com as disciplinas de urbanismo, eu falo muito da Jane Jacobs, não sei se o pessoal conhece ela, né? Mas ela defende altas densidades, as coisas mais próximas, as pessoas não utilizarem carros, andarem a pé, essa comunicação maior entre as pessoas. E nesse novo cenário, isso vai precisar ser mudado, né? O que você vê, o que está sendo falado aí em relação a isso? Olha, eu acho muito interessante você trazer a Jane Jacobs, eu acho que ela é uma grande visionária, né? Ela estava falando disso tudo na década de 60 e continua em vigor até hoje. E, na verdade, eu acho que vai continuar em vigor, eu acho que tudo isso ainda vai ser muito válido. Mas talvez aspectos diferentes que tenham sido relevados por algumas pessoas. Eu acho que isso que ela fala dos olhos na rua vai continuar sendo importante para a segurança, mas também vai muito na direção do que é o centro de Copenhague, o centro e todos os bairros antigos, e por antigos eu digo até 20, 30 anos atrás, que é isso de que você tem uma série de comércios no prédio, sabe? E Copenhague não é a cidade mais densa do mundo, né? Não é assim, Barcelona de Cedar, não é o centro de Paris, mas ele é muito mais denso do que Cascavel. E o problema não foi disso de ter 6 pavimentos como média, ou 4, 5, depende, um pouco claro. Porque as pessoas elas vivem bem e você tem acesso fácil a todos os lugares. Eu acho que uma das coisas que a Jane Jacobs defendia é isso de que todos os bairros eles precisam ser estruturados, todo mundo precisa ter acesso a todas as coisas de maneira fácil. Justamente a micromobilidade, ela precisa ser eficiente tanto... a micromobilidade precisa fazer sentido, né? Então, assim, é você caminhar até o supermercado, é você caminhar até a escola da criança, é você fazer todas as coisas. Eu acho que isso vai continuar fazendo sentido. E aí, colocando também uma questão sobre o transporte público, o que foi falado aqui, eu acho que o transporte público ele vai continuar em vigor, sim, e eu acho que o que Curitiba fez, o que os lugares fizeram, não vai ser inválido, porque essa estruturação, ela garante uma boa mobilidade, e eu acho que o choque de uma pandemia de saúde é um dos choques que a gente vai viver. Eu acho que a gente tem que lembrar que choques vêm de várias maneiras diferentes, né? No Brasil, a gente tem muito menos choques por eventos naturais, ciclone, enchente, etc. Mas a gente deve se preparar também para um novo choque que deve estar por vir, que seja, por exemplo, energético. Se vier um choque energético, que pode ser por petróleo, pode ser por outros tipos de energia e tal, o carro não se sustenta também. E aí eu acho que uma grande chave é realmente pensar na mobilidade ativa, porque ela garante mobilidade e saúde, e também como estruturar essa cidade policêntrica, que a gente consegue fazer tudo muito perto um dos outros. Claro que para ir ao grande hospital, claro que para ir ao grande teatro, a gente vai precisar, né? Não faz sentido pensar que Cascavel vai ter 20 teatros. Claro que não, porque quando vem um evento desse, tudo bem, faz sentido. Mas eu acho que faz sentido realmente pensar como que a gente garante que todo mundo tem um acesso fácil a essas outras questões da vida, do dia a dia.
E pensar que a gente precisa ter um pensamento holístico que vai analisar a complexidade das situações e que vai pensar em cada um desse sistema complexo, se tem uma falha aqui, como a gente garante o outro. Então, a gente não pode planejar numa direção única. Acho que a gente precisa ter esses suportes para o que possa vir de outros lados. Não sei se eu fui muito clara na resposta. Uhum. Joia, obrigada. Débora, aqui é Orestes. Oi, Orestes. Só até atendendo aí aquilo que o Edson comentou, entendemos também, claro, que precisa acontecer um debate maior em todos os sentidos, em termos de pensar o futuro de Cascavel. Exemplo, né, o plano de mobilidade já está contratado, o trabalho se iniciou, mas justamente a parte de debate junto à sociedade, ela foi prejudicada nesse momento justamente por causa da pandemia. Então, tem nesse caso, como acontecerá algumas reuniões em bairros também para discutir com a sociedade, o sistema web ele vai ficar prejudicado, ele não vai conseguir atingir aquilo que pessoalmente acontece. Então, tem alguns pontos que está um pouco mais lento agora em função disso, mas o plano de mobilidade, com certeza, vai dar um rumo bastante interessante aqui para Cascavel. E aí, outros setores, eu diria que o puxador está sendo o Codesc, né, que acho que aí, no caso aqui do IPC, a gente tem que estar muito próximo ao Codesc, justamente para não ter, né, duplo debate em temas importantes para Cascavel. E, né, até aqui está a Solange aí do Conselho, entender que os próprios reuniões do Conselho estamos discutindo aqui para começar a fazer as reuniões do Conselho também via web, não tem outro jeito, não dá mais para guardar, né? Então, aquele negócio, vamos ver se a coisa se ajeita, não está se ajeitando, então isso vai começar a acontecer também. Então, eu vejo que o caminho desse debate mais amplo com todos os segmentos é o que a gente precisa. Né? Exemplo, o Cascavel 2050, né, que aí do Codesc, da CIC estão também acompanhando, está praticamente alinhado com as instituições para fazer essa contratação desse planejamento Cascavel do futuro. Só que nós demos uma parada agora, que eu fiz uma solicitação para Itaipu, para ver se eles conseguem nos apoiar também. E a Itaipu não apoia projetos que estão em andamento, né? Por exemplo, contratados. Então, enquanto não tiver resposta de Itaipu, que daí ajuda, né, no próprio orçamento aí da contratação. Porque algumas instituições, por exemplo, a CIC já se comprometeu, o SEBRAE já se comprometeu, mas os valores diminuíram em função aí dos reajustes orçamentários. Então, a gente vai ter que fazer outras composições. Mas eu vejo que não tem outra saída realmente. É lógico que oxalá chegamos ao nível de Copenhague, né? Eu conheço Copenhague, já estive lá, é maravilhosa realmente, mas eu diria, se a gente planejar e pensar de uma forma bem estruturada, acho que vamos conseguir sim. Não chegar lá, mas vamos avançar bem aí nessa questão. Com certeza. Acho que dá até para passar, viu? É só planejar com carinho. Eu também acho. Planejando, conversando, os nossos objetivos são fortes para a gente chegar lá, né? Mas, Débora, você vê, ó, a professora Andréia comentou, talvez, de um vácuo de planejamento. Tem um trabalho que o Conselho tem que fazer, o próprio Instituto, que levar um pouco mais a informação à própria cidade do que já está sendo feito. Uhum. Quem escuta ela falar, parece que não há já essa construção do Instituto de Planejamento, não há já o Cascavel 2030, não há todo esse escopo que está sendo feito, né, e trabalhado há um bom tempo. E isso talvez é uma falha nossa aí de não conseguir chegar a todos os pontos, né, não conseguir ter público interno para o tema. E voltando um pouquinho à questão que a Márcia falou do transporte, eu acho que o tema principal
Primeiro porque nós não temos, nós vamos passar por uma fase de escassez de recursos, vai ser poucos e vai ter, digamos assim, uma condição de ter que errar muito pouco. Nós não vamos ter nem direito de errar quando, se possível, ter o direito de tentar. E aí, quando ela traz com muita clareza, que eu acredito que todos os urbanistas que estão na sala saibam disso, da micromobilidade, a importância dela, e quando ela coloca que o transporte público talvez ele não está falido, mas pela política pública, pela forma da priorização, nós sabemos que a sustentabilidade econômica do transporte público ela sempre teve em xeque. Todos os modelos tiveram dificuldades. Cascavel não é diferente, Cascavel é melhor, é um pouquinho pior, porque Cascavel não tem densidade. Nós nunca conseguimos preencher adequadamente as espinhas dorsais do transporte público. E quando na nossa fotografia, Débora, está lá, viver no centro, escutando ela, eu consegui agora achar a palavra correta, que não é viver no centro, é ter acesso a tudo numa percepção de micromobilidade. Porque essa tese do centro, eu sei que lá atrás sempre foi debatida na Secretaria de Planejamento com os urbanistas, e criou até uma tese de reestruturação do planejamento urbano para fazer microcentros, ou centros distribuídos, e isso entrou um pouco em ruptura, teve um pouco de debate e nós não conseguimos evoluir. Mas talvez melhorar um pouco a nossa percepção ali sobre aquela tendência de morar no centro. Sim, que é o que a Márcia falou sobre que Copenhague teve uma resiliência maior por causa do policentro, né? Tem vários centros distribuídos pela cidade. Isso contribuiu. É isso, né, Márcia? Exatamente. E eu queria aqui aproveitar a fala, e não vou me delongar, mas em diversos planos diretores de Cascavel, e nós já tivemos diversos, sempre se enfatizou, e eu vou aqui ressaltar um deles, o que foi coordenado pelo Maráquio, o centro de bairro, né? E é exatamente o que a Márcia falou, o que o Edson agora está falando, e muita gente mora no centro, eu me incluo nisso, exatamente por essa facilidade. Por quê? Porque no bairro talvez eu não tenha, né? Passo para o próximo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou a professora Shirley, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG. Então, parabenizo a Márcia pela sua fala, e eu acho que é uma grande oportunidade de trazer uma urbanista, né, que tem uma visão vivendo em um local que a gente só vê de fora, e às vezes a gente tem até questões que não são bem claras, né, e ela vem aqui e traz a visão dela, então eu agradeço muito por essa oportunidade. A minha pergunta, ela sai um pouquinho do contexto que a gente está falando aqui, mas de uma certa forma ela está no contexto urbano, enfim, né, você citou Paraisópolis, e eu estive no início do ano fazendo estudos como acadêmica, e a gente foi para Heliópolis, e a gente viu um pouco distante aqui, né, de Cascavel, a maneira com que eles convivem lá, enfim, mas claro que a gente tem as nossas comunidades carentes, mas eu queria saber sobre você, principalmente pós-pandemia, como que você vê essa questão da atuação do urbanista nas comunidades, por conta dessa grande carência. A gente está falando dos centros urbanos, falando desses locais, eu queria entender um pouquinho mais a sua opinião, a sua visão da nossa atuação nesses locais mais afastados, muitas vezes, da cidade e nessas comunidades. Muito obrigada. Foi muito interessante. Eu sou muito envolvida com essa questão, na verdade, eu era bastante próxima do Labial e do Laboratório de Assentamento Humano da UF, e trabalhei um bom tempo com a organização de favela. Eu acho que a nossa atuação é cada vez mais importante, né? Ainda bem que em Cascavel não existe aquele tipo de situação, porque se deu por uma total falta de planejamento, estruturação e oferta de condições de vida para uma população que chegou na década de 60 e cresceu desordenadamente. Mas ainda assim, eu acho que existem uma série de espaços muito interessantes nesse crescimento não planejado da cidade, que a gente pode olhar e achar interessante, porque olhando e visitando as cidades medievais europeias, elas são muito similares.
do ponto de vista da estruturação urbana, com as favelas brasileiras, por exemplo. Porque é quase que a mesma questão, né? E se a gente foi capaz de colocar saneamento básico, iluminação, toda a infraestrutura urbana nesses lugares e transformar os centros medievais das cidades históricas na parte mais interessante da cidade, não tem quem diga que não é possível fazer coisas similares. É claro que tem uma série de questões, não é possível romantizar, a precariedade habitacional ela é muito intensa, falta muita coisa. E no caso de São Paulo, especificamente, eu acho completamente um absurdo que a cidade mais rica do país, que tem o maior tráfego de helicópteros do mundo, consiga oferecer para a criança um belo passeio que precisa pular por um córrego aberto do esgoto da escola. Então, assim, eu acho que a gente falhou muito e eu acho que essa pandemia está deixando ainda mais claro que a gente admitiu tempo demais o inadmissível. Então, esses lugares eles vão sofrer mais porque não era para a gente aceitar que tem criança que não pode levar a mão em casa. Não era para a gente aceitar que o esgoto começasse a ser tratado nos anos 2000. Em 2008, eu estava com um secretário de obras da região metropolitana de São Paulo, quando ele me falou, muito legal, agora tem o fato de você começar a tratar o esgoto. E começar a tratar o esgoto em 2008. Então, coletava-se o esgoto, mas a gente tratava. Então, acho que a gente prolongou tempo demais o não admissível, e eu acho que a nossa situação aí ela é muito importante. E quando a gente fala não deixar ninguém para trás, é realmente não deixar ninguém para trás, é garantir o mínimo, que é um pouco o que garante a grande qualidade de vida nos países nórdicos, porque todo mundo tem o mínimo, as pessoas não têm o receio da casa cair, ou sei lá, alagar até pode vez ou outra, mas aí estão fazendo plano de alagamento agora, pensando em mudança climática. Então, eu acho que a nossa situação continua fundamental nessas áreas. Eu acho que elas demandam exatamente as mesmas questões que sempre demandam. Muito obrigada, eu achei bem interessante esse teu paralelo com as cidades medievais, né? Muitas vezes a gente vê como uma coisa distante e realmente foi possível fazer nesses locais, né? É possível. Então, a gente só tem que ver o caminho para tudo isso, né? E não deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Acho que o Felipe queria fazer uma pergunta, né, Felipe? Isso. Boa tarde a todos. Oi, Márcia. Deixa eu te perguntar, eu vi você falando muito ali sobre o momento da pandemia, de como foi a atuação lá na Dinamarca. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a comunicação, né? Eu acho que mais importante, talvez uma das coisas mais importantes foi a comunicação. Você falou, foi lá o ministro da Saúde, foi lá o bombeiro, o PM. E, claro, a gente sabe que aqui, além da comunicação, a cultura também deixa a desejar bastante, porque as pessoas talvez não se atentaram para o fato de que teriam que seguir normas, ou têm ainda que seguir normas, né? Essa comunicação que foi feita em massa, digamos assim, num conjunto com a população, com a sociedade civil organizada, como se diz, bom, aqui nós estamos no CODESC, né? É uma forma de ir até a sociedade, ela foi só pelos políticos, pelo governador, pelo prefeito, ou teve a sociedade em si unida, em mesma sintonia também, no que diz respeito à cobrança de pares, digamos assim. Eu sou do hotel, então todo hotel vai estar fechado, e se o cara do lado tiver, eu vou denunciar, ou não precisou disso? Como é que funciona? Chega numa mesma hora, a comunicação é fácil, ou existe resistência? Existe, por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo, o governador do Paraná ontem decretou praticamente um lockdown, e agora vai ter decreto, o prefeito vai entrar e vai falar que vai abrir, o outro prefeito também, e aqui não. Existe essa resistência dos empresários ou não? Não existe. Não existe justamente porque é um país, é uma social-democracia, né, com alta taxa de imposto, e todo mundo paga um imposto de bom grado, porque isso garantiu com que o Estado tivesse um dinheiro de manobra muito grande. Então, assim,
A comunicação, ela veio de cima, veio rápida, ela foi eficiente. Pela primeira vez na história, todo residente da Dinamarca que é cadastrado num sistema público de e-mail recebeu a mesma carta com orientações, tinha o link para clicar em inglês, porque não é todo mundo que fala dinamarquês, e foi muito espalhado. E foi também colocado como função dos comerciantes em seguir as normas e se adaptar. Então, teve cada um fazendo a sua parte nesse sentido, mas de começo, assim, a primeira fala, no primeiro momento foi a gente está fechando o país, a gente está fechando as escolas e tal. Lembrem que isso não é uma crise de distribuição, não corremos para o mercado. Lembremos que a gente é uma comunidade e que a gente precisa ajudar e assim a gente é mais forte. Então, ofereçam sua ajuda aos seus vizinhos, vejam se vocês têm idosos por perto que precisam que você faça a compra e deixe na porta. Vamos te organizar ainda não. Então, teve essa parte, mas teve uma série de pacotes econômicos que garantiram. Então, assim, todo mundo está seguro, assim, entendeu? Claro que teve queda, tem empresas com problemas, todo empreendedor sofreu, mas não foi tão forte. E, claro, o índice de desemprego cresceu muito, mas o seguro-desemprego dinamarquês, ele não é idêntico ao seu salário, é óbvio que não é, mas ele te garante uma qualidade de vida muito aceitável. Não vai acontecer de você não poder pagar o seu aluguel ou comprar comida porque você está no seguro-desemprego. Isso não existe. Além disso, o governo ampliou o seguro-desemprego que é por 2 anos. O governo ampliou por mais 6 meses o seguro-desemprego para garantir que todo mundo está bem. Então, teve um suporte econômico que ajudou muito também nisso de não precisa ninguém sair legal. Claro que tem uma outra coisa, mas não precisa. Então, teve esse lado. Obrigada, Márcia. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Eu acho que essa questão da comunicação é importante mesmo, né? A professora Irene, acho que está falando ali no chat. Professora Irene, se quiser abrir o áudio para comentar, né? Ela está falando que a comunicação da área de educação ambiental e comunicação social, não apenas as famosas propagandas TV ou os outdoors, que são propagandas. Oi, tudo bem, Débora? Muito obrigada. Olá. Que bom, eu já pedi desculpa no chat, não é por falta de atenção, é que eu coordeno uma rede de pesquisa internacional de desenvolvimento resiliente ao clima, que eu já tenho falado bastante aí quando nós tínhamos nossas reuniões presenciais. Solange, como está? Márcia Trento, né? A nossa hoje convidada, nos encontramos essa semana, né? Quando houve as apresentações do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, a Márcia estava presente do Instituto Ethos, né, Márcia? Então, grande alegria estar aqui com vocês. Realmente, vocês tocaram em vários pontos, eu não pude acompanhar a todos, mas os últimos, eu vejo essa questão da comunicação muito importante. Veja que situação nós estamos passando no Brasil, porque a comunicação, de modo geral, principalmente do governo federal, é completamente distoante, né? De um lado, um segmento faz uma coisa, outro segmento faz outro, e a gente ficou aí continuamos sem ministro da Saúde. Por quê? Porque é uma política pública muito importante numa época de pandemia e cuja comunicação não é planejada e não está indo na mesma direção, é a minha avaliação principal. As pessoas precisam compreender os papéis delas. E aqui eu quero trazer aí que é muito importante, nós temos aí vocês, um grupo maravilhoso do Conselho, de todas as câmaras, nós temos o pessoal das universidades, a Solange tem um grupo fantástico na FAG lá, que trabalha, e nós podemos fazer uma comunicação que não seja só do outdoor, foi isso que eu escrevi, não seja só do outdoor para fazer propaganda da ação. A propaganda também comunica, eu não estou negando isso,
mas às vezes nós gastamos um recurso enorme para fazer a propaganda do outdoor, ou então para colocar na televisão, porque também só traz visibilidade, mas às vezes é uma peça só publicitária, ela não é comunicativa. Então, nós podemos, aí, ao construir essa cascavel que nós queremos sustentável e resiliente, com todas essas, pensar e aprender com esses exemplos, né, de como fazer uma boa comunicação para que faça aquele trabalho até mesmo de formiguinha mesmo, com os nossos alunos, indo aos lugares, fazendo reuniões depois, quando pudermos, ou fazendo acesso às pessoas hoje por WhatsApp, por meio digital, não é? Com uma linguagem para todos, porque a linguagem que fala a mim, que fala a vocês, não fala para alguns, não chega, e o canal não chega. Então, que ótimo. Felipe também falou sobre isso, então eu digo aqui que a gente está sempre pronto para dar nossa contribuição. Muito obrigada, Márcia, por ter esse segundo contato. Um abraço. Obrigada, doutora Feriene. Pessoal, mais alguém tenha alguma contribuição a fazer, alguma pergunta? Senão, acho que podemos encerrar, se mais ninguém... Débora, se me permite... Fala, prof. Eu tanto quanto vocês, eu vou falar de algo que eu sinto que talvez precisamos, mas é que não é fácil. Se eu tivesse 36 horas por dia útil, eu não daria conta das lives que me mandam. Eu sei. Agora nós estamos noutra fase, uma fase de exagero, né? E nós temos que ser sustentáveis na nossa vida. Esses dias um colega da Rede Brasileira de Educação Ambiental puxou a orelha da gente. Falou assim, tá, a gente trabalha sustentabilidade e quer ficar fazendo live às 10 da noite, às 11 da noite, vocês não dormem mais? O que está acontecendo? Então, mas eu estou propondo ao meu grupo, esse agora internacional, para a gente fazer. Nós precisamos organizar uma atividade agora de projetos internacionais, então nós vamos fazer lives de 15 em 15 dias, com reuniões e com falas, com convidados e reuniões, e discutir. Então, eu acho que também, eu não sei, o Conselho se já fez um cronograma, mas aí nós vamos fazer mensal. Nós não vamos ficar fazendo semanal, por favor. Não é disso que eu estou falando. Nós vamos fazer mensal depois, logo que a gente der conta dessa demanda, nós temos um evento, faço o convite para vocês, Congresso Nacional de Meio Ambiente. Ele ocorre em Poços de Caldas, de 21 a 23 de setembro. Mas eu posso pôr depois no chat, mandar para você, Débora, e aí manda para todos, e vai estar aberto até, por enquanto está até 12, vou dar o spoiler para vocês também, está aberto até 12 de julho, os trabalhos, mas eles vão dar mais uns 15 dias, porque se não fosse até 12 de julho, né, Solange, fica muito difícil para nós, né, nos organizarmos. E, então, a gente vai até mais ou menos ao fim de julho. Então, para nós participarmos, então nós vamos organizar isso. Mas a gente podia fazer uma agenda pandemia para o nosso grupo, para a gente continuar. Com certeza. Mas não só de apresentação, uma parte de apresentação para a gente discutir os nossos temas e tocar avante. Fica aí. Eu daria um jeito de participar. Tá bom, tá feita a sugestão, muito obrigada. A intenção é essa mesmo, é a gente ter algumas apresentações, outras discussões e também momentos para a gente voltar a construir os nossos indicadores e fazer o que a gente costumava fazer já nas nossas reuniões. Mas eu achei que foi de extrema... Fala, Márcia. Ai, não, desculpa, eu não queria cortar, não. Não, pode falar, só ia finalizar. Não, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Eu não quero me prolongar demais, porque me falaram que me viraram 1h30 e eu acho que todo mundo tem muita coisa para fazer. Mas eu queria saber se Cascavel tem um plano emergencial pensado a partir do urbano para lidar com o Covid,
Não sei se via prefeitura, se via IPC ou se está surgindo em algum outro lugar. Eu queria saber se tem. Se tiver, como eu consigo entrar em contato com isso, também me colocar à disposição para ajudar com alguma consultoria, alguma coisa, alguma ideia, porque eu acho que é necessário a gente pensar no futuro, mas a emergência está aqui agora e a gente tem que agir o quanto antes e agir dentro do mais baixo custo que puder, nem que seja pintar uma coisa aqui ou outra ali, garantir uma segurança mínima, porque eu acho que não dá para a gente pensar que daqui 2 semanas isso vai ter acabado, porque não vai. Em 3 meses talvez isso seja estabelecido, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar, de fato, no momento emergencial agora, que a gente vai ter próxima semana, que daqui 3 meses a gente quer ter feito, e como vai isso. Então, só fazer essa pergunta, e se a resposta for não tem, colocar isso como um bichinho, assim, para que a gente consiga se movimentar. Legal. Pessoal que é do IPC, alguém... Tem sim, Débora. Tem um plano, já desde março já está sendo construído, ele em 3 fases. Primeiro, salvar o máximo de vidas, né? Depois, cuidar dos que mais necessitam, e depois já tem um projeto que está sendo referência do Estado, que é um projeto de uma perspectiva do ponto zero para frente, que é a retomada econômica. A participação das pessoas, ela é um pouco confusa, ou melhor, é um pouco difícil, Márcia, devido à institucionalização, a presença de autoridades ou de representantes do terceiro setor, como no nosso conselho, é o que valida, na verdade, a participação, as federações, as entidades, os conselhos de terceiro setor. O Conselho de Desenvolvimento, ele tem uma cadeira já, junto com o Orestes, junto com o pessoal do IPC, junto com a Associação Comercial, junto com a Prefeitura, com o SEBRAE, já nesse protocolo da 3ª fase. Eu participei um pouco do começo, para não dizer que participei durante um período pequeno, antes de eu sair do município, e participei de um comitê de apoio ao emprego e à empresa, que era para tentar trazer o menor impacto possível, salvando o máximo de vidas. Mas a gente tem sim esse protocolo, Márcio. Aí, só, Débora, para aproveitar, eu acho que as nossas agendas, nós tínhamos que dar uma olhada nas políticas públicas que podem acontecer agora, desses contratos que a gente conseguiu fazer de plano de mobilidade a longo prazo, esse plano de retomada da economia, para a gente poder contribuir, inclusive, para as políticas públicas saírem alavancadas ou subsidiadas pelas opiniões do Conselho, né? Claro. Focar nossas discussões nessa agenda, né? Exato, isso mesmo. Ok. Mais alguém? Então, gente, acho que podemos finalizar. Queria agradecer mais uma vez a todos os que participaram, que ouviram. A Márcia, muito obrigada pelo contato, muito obrigada por participar com a gente nesse momento, de compartilhar sua experiência, de se colocar à disposição, né, para ajudar no que for preciso, como você mesma disse. Com certeza o que você falou aqui, né, colocando o seu conhecimento nos inspira, né, e nos ajuda a discutir o que a gente precisa discutir, e com certeza não é só a resiliência para esse momento, né, a gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso, a gente não sabe se depois que tudo isso passar pode vir outros tipos de pandemia ou de outra situação, como você mesma falou, em que a gente precise estar bem, com infraestruturas bem organizadas e bem planejadas para a gente ter uma resiliência maior para poder passar por tudo isso, né? Então, é importante a gente ter esse pensamento, talvez pessimista, mas de pensar, o nosso papel aqui é pensar no futuro, a gente pensa que o futuro pode acontecer tanto coisas boas quanto coisas ruins, e a gente tem que estar preparado para todas as situações. Então, muito obrigada, e espero poder contar com você mais uma vez nas nossas próximas discussões também. Claro, obrigada mais uma vez pelo convite, e por todo mundo por se juntar tão rápido assim na reunião, acho que foi
meio de última hora, né? Assim, menos de uma semana. E teve um quórum muito interessante. Obrigada. E, de novo, mais uma vez, qualquer coisa, me escrevam. Eu coloquei meu e-mail na apresentação. E tem também meu LinkedIn, vocês podem me assinar por lá. E a Débora tem também no contato. Então, estamos aí junto. Eu acho que é muito importante pensar realmente como construir isso. E eu acho que não é ser negativo, não. Eu acho que a gente tem que saber que tudo pode dar errado. Se tudo der errado, como a gente garante que ainda tem muita coisa dando certo? Exatamente. Obrigada a todos, então. E vamos preparando aí nossa agenda para as nossas próximas reuniões e a gente entra em contato. Abraço a todos. Tchau. Tchau. Abraço. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.